Então, pessoal, no passo anterior, eu tinha mostrado para vocês aí como que calculava, né, a formulação para o cálculo do momento de inércia equivalente dessa peça. Então, nós tínhamos aí que a fórmula era dada por MR dividido por MS. MR, lembrando que é momento de fissuração, MS é momento de serviço. E agora nós vamos substituir para encontrarmos a inércia equivalente. Então, a inércia equivalente, ela é dada por 50.998,37 centímetros a quarta. Então, nós fizemos a substituição. E o que vocês podem perceber? Que a inércia da seção bruta, ela é dada por 106.666,67 centímetros a quarta. E a inércia equivalente, ela deu 50.998,37 centímetros a quarta. Deu em torno o quê? 50% da inércia da seção bruta. Então a gente já tinha até dito anteriormente que não faria sentido se a inércia daquilo que fosse fissurar fosse maior do que da inércia da seção sem fissurar, a inércia da seção bruta. Tudo bem? Então vamos lá ao próximo passo. Então o sétimo passo, nós iremos fazer o que? O cálculo da flecha imediata. O que é a flecha imediata? A flecha imediata é a deformação que vai ter na viga logo após a retirada das escoras. Tudo bem? Então vamos lá. Então a flecha imediata, ela é dada por... Lembrando, pessoal, que a formulação ela é variável. Por quê? No caso, no nosso problema aqui, nós temos uma viga biapoiada. Para a viga biapoiada, nós teríamos essa fórmula aí, de 5 vezes o carregamento vezes o vão à quarta, dividido por 384 EI. Mas, se fosse uma viga apoiada, engastada, teria uma outra formulação, tudo bem? Eu fiz apenas uma adaptação do que nós precisamos aqui. Então, vamos lá. O que seria esse G mais o Φ2 vezes o Q? Ele nada mais é do que o carregamento de serviço. Esse carregamento de serviço nós utilizaremos para calcular essa flecha imediata. Lembramos para vocês aqui o seguinte: o G ele é 18 kN por metro e o Q é 7 kN por metro. L é o tamanho do vão, SS é o módulo da elasticidade do concreto que nós calculamos nos passos anteriores. E o IEQ, que é a inércia equivalente que nós calculamos no passo anterior. Tudo bem? Então, fazendo a substituição, nós teremos que a flecha imediata, logo após a retirada das formas, será dada aproximadamente por 1,13 centímetros. Observação e cuidado, pessoal, nessa observação. Nós estamos querendo trabalhar com a flecha em centímetros, correto? Então, se o carregamento dado está lá em 18 kN por metro ou 7 kN por metro, eu tenho que dividir ele por 100 para ter em kN por centímetro, para que eu tenha a flecha imediata dada também em centímetro. Lembrando que o momento de inércia está em centímetro a quarta, o módulo de elasticidade está em kN por centímetro quadrado, o vão ele está aí, ó, 480 porque está em centímetro. Então, a formulação final, para que tenha coerência e saia certinha a unidade, nós temos que fazer essa divisão por 100 nos carregamentos, ok? Então, tiramos as formas, tiramos o escoramento e chegamos, então, a uma flecha imediata de 1,128 centímetros. O oitavo passo é o cálculo da flecha diferida no tempo. O que seria, pessoal, essa questão da flecha diferida no tempo? A flecha diferida no tempo, na verdade, ela é uma condição que o concreto tem sobre o efeito que a gente costuma falar, que chama-se efeito de fluência. Logo após ele sofrer essa flecha imediata, né, quando você retira as escoras, ao longo da sua vida útil, ele vai tendendo a ter uma deformação. Igual vocês podem ver aqui no desenho, retirei as escoras, nós temos aí a flecha imediata, que é FI. E ao longo da sua vida útil, ela terá uma flecha diferida no tempo. Essa flecha diferida no tempo, ela é dada por um fator αf vezes a flecha imediata. Vamos então ver como calcula esses fatores? O fator αf
ele é dado por essa fórmula aí, pessoal. Vamos tentar identificar aí o que seria cada um desses termos. Lembrando que esse é esquisito aí eu vou chamar de eta, tudo bem? Delta eta dividido por 1 mais 50 vezes esse rolinha. Esse rolinha é a taxa de armadura de compressão, no caso de armadura dupla. Se o K tivesse dado maior do que 0,295, esse rolinha aí ele teria um valor. Mas como nosso A'(S), que nós temos só o AS é só para armação simples. O AS mais A'(S) seria se tivesse armação dupla, não tem. Então nosso rolinha para essa situação ele é 0. Então vamos agora a essa variação aí do delta eta. O que significa isso? Vamos lá. Então, pessoal, a variação eta, nós temos que levar em consideração dois parâmetros. Primeiramente, vamos colocar aqui, ó, o que significa T e o que significa T0. T é o tempo em meses, quando se deseja o valor da flecha diferida. Então, por exemplo, geralmente as estruturas são planejadas para ter uma vida útil pelo menos de 50 anos. Isso é muito mais do que 70 meses. Vocês podem ver aqui na tabela 17.1 da NBR 6118. Então, significa que o eta equivalente vai ser dado por essas definições. O T0 já é o que? A idade em meses relativa à data de aplicação da carga de longa duração. O que seria isso? Após o momento que eu tiro as formas, eu desformo a estrutura. No caso, como foi dado inicialmente no problema, que seria realizada a desforma com 15 dias, então nós temos 0,5 mês, porque 15 dias é 0,5 mês. Então, com esses dados, nós chegamos à seguinte condição. A variação eta é igual a eta t menos eta t0, sendo que eta t é igual a 2 e o eta t0 é igual a 0,54. Chegamos então que a variação eta é igual a 1,46. O alfa f é igual, então, dessa forma, substituindo os valores, chegamos que ele também será igual a 1,46. Lembramos aqui, pessoal, o seguinte: pelo fato de ser armação simples, variação aí delta eta, ela será igual ao alfa f sempre, tudo bem? Agora, quando for armação dupla, isso não ocorrerá. Eu vou gravar também vídeos relacionados à armação dupla, como agir, como fazer essa verificação com a armação dupla, tudo bem, pessoal? Então vamos dar continuidade. Então, pessoal, calculamos aqui então o valor do alfa f e chegamos que a flecha diferida no tempo ela será dada por alfa f vezes a flecha imediata. Fazendo a substituição, chegamos que a flecha diferida no tempo será dada por 1,647 centímetros. No nono passo, vamos agora calcular a flecha final. A flecha final é dada pela soma das duas flechas, da flecha diferida no tempo mais a flecha imediata. Sendo assim, nós temos que a flecha final será dada por 2,775 centímetros. Beleza, chegamos na flecha final. E aí, o que esse valor significa? Lembrando que a gente sempre temos que fazer o que? Uma referência, né? Ter uma medida de referência para a gente saber se essa flecha ela está admissível ou não. Então vamos para o 10º passo, o cálculo da flecha admissível. De acordo com a 6118, nós temos que a flecha admissível é igual ao tamanho do vão dividido por 250. Vale ressaltar aqui que tem alguns engenheiros que utilizam o tamanho do vão dividido por 300. Eles são até mais conservadores em relação a essa flecha admissível. Só que a norma mesmo diz vão dividido por 250. Então, realizando o cálculo, nós chegamos que a flecha admissível para essa situação aí da viga é igual a 1,92 centímetros. Então, vocês podem ver aí o que aconteceu. A flecha final superou a flecha admissível. Então, essa viga não passou no estado limite de serviço, pessoal. A pergunta, então, o que eu devo fazer para que essa viga passe? Então, pessoal, o que nós podemos aí? A primeira medida que nós pensamos pode ser, por exemplo, a contraflecha. O que é a contraflecha? Quando você vai fazer a construção em loco da viga, você acaba fazendo uma barriga para cima.
E essa barriga para cima, ao longo do tempo, quando a flecha, você tirar as desformas lá, né, tirar a forma, desformar a estrutura e ao longo da sua vida útil, é como se essa contraflecha ela estivesse subtraindo a flecha que está superando essa admissível. Então, por exemplo, tá? Só um exemplo aqui. Suponhamos que tem uma flecha admissível de 1 centímetro e a flecha final minha deu 1,5. Aí, se eu vou adotar uma contraflecha de 0,5 centímetros, significa que eu tenho que fazer uma barriguinha para cima de 0,5. Porque ao longo da estrutura, quando eu tirar a desforma e ao longo da vida útil dela, a flecha final que vai dar, como eu fiz uma barriga para cima de 0,5 centímetro, no final eu terei a flecha final de 1 centímetro, que é justamente aquela que é admissível. Porém, a contraflecha ela é um pouco difícil de ser realizada na obra. E outra coisa também, a contraflecha máxima ela vai ser o tamanho do vão dividido por 350. Então assim, ela é uma solução, mas não é uma solução assim que as pessoas na obra conseguem fazer com tanta facilidade. Outra solução também seria fazer o que? Você alterar as dimensões da viga. Só que também nem sempre a gente consegue fazer essa alteração, porque eu posso ter algumas restrições arquitetônicas. Às vezes eu não posso ter uma viga maior do que 40 centímetros ou ter uma base maior do que 20. Lembrando, pessoal, que quando a viga ela não passa aí na flecha, nós podemos alterar tanto a altura como a base da viga. Só que você seria muito mais coerente se aumentasse o valor da altura da peça de concreto armado e não a base, mesmo porque a inércia ela eleva, né, quando nós estamos fazendo lá o cálculo, ela eleva a altura ao cubo e a base não está elevada apenas a 1. Então é muito mais relevante eu modificar e alterar a altura do que alterar a base. A outra solução pode ser a mudança do FCK do concreto. Só que nós temos um probleminha também aí nessa solução. Por quê? Imagina que eu vou ter que fazer o que? Um FCK, um concreto com traço diferente, apenas para uma viga que não passar, ou para a viga que não passar eu tenho que mudar o FCK dela. Então isso também talvez não seja tão interessante para a gente estar fazendo isso na obra. Então, eu vou fazer um próximo vídeo aí, pessoal, referente a uma outra solução que eu costumo adotar. Fazer uma verificação, só que adotando essa viga aí, não como sendo biapoiada, mas sim adotando como se fosse um pórtico. Tudo bem, pessoal? Então está aí, pessoal, a verificação ela foi feita para armação simples. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês a solução que eu costumo adotar. E vamos lá então. Até o próximo vídeo, pessoal. Qualquer dúvida, pode lançar para mim aí nos comentários, tá? Que eu tiro suas dúvidas. Até logo mais, pessoal.